Saudações, eu sou William Moraes e para contextualizar a diferença de cenário, eu estou no apartamento da Marina. Hoje é sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024 e eu estou aqui bem arrebentado, não vou mentir, e isso aconteceu porque eu e a Marina, e não apenas a gente, porque conhecemos muitas pessoas que estavam no mesmo local que a gente, provavelmente todos nós pegamos Covid lá. Foi uma apresentação que nós fizemos no sábado, muita gente com quem temos contato por causa de um grupo medieval, de eventos medievais aqui de Belo Horizonte, do qual eu faço parte para acompanhar os eventos, muita gente comentou que também fez teste e deu positivo. Então, na segunda-feira, nós sentimos sintomas de gripe. Achamos que era só gripe, mas já começou a suspeita. Na segunda-feira, à noite, capotamos. De madrugada, 2 horas da manhã, eu falei, estamos com Covid, porque a minha cabeça estava explodindo, ela também. Foi terrível. Ficamos terça e quarta praticamente apagados, sofrendo lamentavelmente, mas nos cuidando, né, do jeito que dava. Na quinta-feira, que foi ontem, estávamos um tanto melhores, mas nem tanto ainda. E hoje estou aqui gravando esse vídeo para vocês, ela está lá dentro, fazendo alguns trabalhos também que dá para fazer por aqui, porque nos isolamos. Ficamos aqui no apartamento dela, eu nem voltei para casa, a Nix está aqui, feliz da vida, então eu nem voltei para casa. Fiquei aqui a semana toda e vou ficar até segunda-feira. Não vamos ter treino ainda esse fim de semana, porque parece que pegou mesmo, muita gente. Teve o carnaval, Belo Horizonte tem 2.700.000 pessoas. E vieram para cá no carnaval mais de 5 milhões de pessoas. Então, veio quase o dobro de pessoas para cá. E mesmo que nós tenhamos ficado isolados no carnaval, escondidos, refugiados, parece que houve uma proliferação, um aumento, não sei se é apenas isso. Mas uma semana depois fomos fazer um trabalho e é isso, nosso trabalho com a interação social, não tem jeito. Mas eu já estava preocupado com uma situação do organismo que poderia ser um pós-Covid de uma suspeita que eu tive de outubro e eu me isolei. Eu não fiz teste em outubro, eu só me isolei por um tempo, porque foi possível. E agora, de novo. Então, mas agora é com certeza Covid. Então é isso. É o cenário no qual estamos inseridos e encarar. Eu estou aqui para fazer um vídeo de perguntas e respostas e eu estou relativamente bem. Minha cabeça não está explodindo, estou só tonto, zoado e parece que eu estou gripado, né? A voz está estranha. Mas vamos lá, eu tenho aqui um comentário do vídeo anterior no qual eu falei que não é apenas um sonho, era o título, e eu falava de uma experiência que eu tive. E aí o Kevin, 9989, mandou aqui, bom dia Will, não sei se entendi seu posicionamento sobre os sonhos. Todos os sonhos acontecem fora de nós? Não existe mesmo sonhos que são apenas fabricações interiores? Noite passada eu sonhei com pessoas conhecidas e cometi um crime terrível na sala de aula do sonho. Teve polícia, sensação de culpa, etc. Significa que tenho essas coisas dentro de mim em grande intensidade? Não fazia sentido nenhum machucar aquelas pessoas no contexto do sonho. Da pessoa que lembra em específico, eu não iria querer machucá-la.
eu acordei sem entender direito e no próprio sonho tinha um sentimento de culpa e a noção de que eu seria punido pelo que aconteceu. Espero entender melhor. Aceito recomendações de vídeos, etc. Obrigado pela atenção. Então, Kevin, existe sim sonhos internos que são fabricações nossas. Não tem jeito, isso acontece. É um mecanismo do cérebro se organizar. Porém, isso diz muito a nosso respeito, sim, porque, quando eu falo que não é apenas um sonho, porque é um desdobramento. Agora, temos de levar em consideração o subconsciente. E eu já falei em outro vídeo, você quer recomendações de vídeo? Eu vou tentar colocar, porque acho que eu consigo achar, pelo menos o primeiro vídeo de perguntas e respostas, eu acho que eu falo diferença entre sonho. Não, acho que tem um melhor ainda, que eu falo sobre o cuidado dos corpos. Por quê? Porque o subconsciente, ele vai... Você coloca qualquer coisa ali e ele vai transformar aquilo. Então, nós estamos captando muita coisa ao nosso redor o tempo inteiro. As notícias, o que vemos na rua, ou situações, ou até mesmo as tensões que são acumuladas. E tudo isso vai refletir. Então, não necessariamente somos pessoas agressivas, mas se estamos cercados disso, somos alimentados com isso, a mente é alimentada com isso, você é colocado num papel de protagonista de uma situação que é recorrente no mundo, por exemplo. Não quer dizer que fala sobre você, mas você pode fazer uma leitura de como você se sente nesse cenário. O que isso diz sobre você, sobre como você se sente em relação a isso, entendeu? Como funciona, na minha opinião, como uma ferramenta de leitura interna, pelo menos. No meu caso, eu não considero que tenha sido um sonho por causa dos elementos. Eu chamei de sonho porque eu não estava lúcido. Então, eu não tenho um parâmetro de comparação tão grande assim, ou não posso afirmar, mesmo que as outras experiências eu não tenha confirmação direta também, eu traço paralelos com outras que eu tive. E nesse caso eu vi elementos ali, como um espírito me provocando e tudo mais, o que entra em outra questão. As experiências que nós temos, que são fora do corpo, elas podem ser geradas, o cenário, a situação pode ser gerada por seres bondosos, mentores, amigos, seres de luz, mesmo que sejam situações ruins. Por quê? Porque serve para medir o seu desenvolvimento também num cenário seguro, que é facilmente diluído ou maleável. Lá fora, tudo acontece automaticamente quando você cria, né, aquele cenário. E também pode ser desfeito ou diluído, ou o efeito passa como uma ferida. Aqui demora mais para ser curada. Lá você sente a ferida, mas ela se fecha facilmente. Então é um cenário tranquilo ou seguro para você passar por situações não tranquilas, não tão tranquilas assim. E o objetivo é mapear o seu desenvolvimento, ver como você reage, como você se sente. O sentimento, ele é um grande indício de como você está. É uma forma de te mapear. Então, você ter feito essa leitura toda diz muito a seu respeito, independentemente de ter sido um sonho interno fabricado pelo seu subconsciente, que já serve como um parâmetro, ou por alguém lá fora que fez isso para te testar. Agora, existe também o outro lado, de seres que promovem esse tipo de cenário, que nos colocam nestes contextos para baixar nossa vibração, para te fazer sentir culpa demais, além do limite, te puxar para baixo e dar mais acesso ainda. E não tem jeito. Se nos pegam, é porque estamos dando o mínimo de acesso. E aqui é complicado não dar. Estamos imersos nessa sopa.
Não tem como não sermos afetados, até por causa disso que eu falei no início das referências que temos de mundo aqui. Eu estava conversando com uma tia minha, porque eu fui com ela numa casa espírita, até muito boa, acho que é Fraternidade e Amor, quem quiser pesquisar, .org, aqui em Belo Horizonte. Fui 2 vezes na casa, não fui semana passada, não, fui semana passada, foi antes da apresentação, foi na quinta-feira. Eu não fui ontem, que era quinta-feira também, estou meio perdido no tempo. Mas na quinta-feira da semana anterior eu fui. E eu estava conversando com ela sobre isso, ela falando que não conseguia dormir, ficava preocupada com as coisas, guerras e tudo, e eu falei, olha, modere o que você assiste, o que você consome, as notícias que você vê, porque, inclusive, essa questão de algoritmo, né? Você quer saber de uma coisa ou de outra, e aí começa a aparecer, e só os títulos já servem para te colocar em sintonia, porque você subentende, seu cérebro já entende. Estamos falando de inteligência artificial hoje em dia, né? A nossa inteligência também funciona assim. Ela reconhece um parâmetro. Um título ele já vai ser associado a todas as notícias de antes para criar um contexto ali no seu subconsciente, que é bem poderoso. Então, não se desespere e não ache que você é assim. Isso fala a verdade sobre você. É uma forma de você se situar em como você se sente, o que isso te faz sentir e aprender e usar a seu favor na medida do possível, mesmo que seja mudar e falar, poxa, que triste essa situação, eu consciente ou lúcido jamais faria isso e buscar essa lucidez aqui, porque nesse mundo também é fácil perder a lucidez, tá? Basta ver alguém aí fechando alguém no trânsito para ver as pessoas perdendo a cabeça, né, como dizem. E esse vídeo eu vou fazer direto, tá? Vou tentar não editá-lo para poupar minhas forças que estão bem lá embaixo. Se tiver barulho, vai ter barulho. A Marina está lá dentro. De vez em quando ela está tossindo, tadinha. Tomara que ela não esteja se esforçando para não tossir, porque eu vou tentar não editar esse vídeo. Aqui eu tenho ainda uma segunda pergunta que eu quero abordar, aproveitar. Vai ser um vídeo mais curto, mas pelo menos 2 perguntas. O Cubo Ciclismo 4991 comentou, William, desculpe pelo assunto diverso pelo tema do vídeo. Porque ele comentou num vídeo, esse vídeo de sonho, um outro tema, e não tem problema algum, tá? Podem perguntar o que for, onde for, porque eu vou ver e vou responder. Eu trouxe para cá para responder, porque tem algumas coisas a serem comentadas aqui. E ele falou, não sei se será oportunidade, por isso vou tentar agora. Não sei se terei outra oportunidade. No canal Paranormal Experience, na entrevista tal, eu vou colocar o link da entrevista na descrição do vídeo, porque nem assisti, não tive condições. Confesso. Tem uns 2 vídeos do canal, afinal que somos nós, inclusive, para eu assistir, que eu não vi ainda. Está na fila. Os entrevistados afirmam e mostram imagens de naves alienígenas que circundam nosso planeta, mas que só são vistas com o uso de lentes especiais e em ocasiões previamente anunciadas pelos mesmos aos entrevistados. Pensei, esses seres não podem ter a mesma estrutura dos seres que você visita em suas projeções? Aqui ele parece cometer uma confusão, porque ele manda logo depois. Logo, só podem causar um dano nos corpos carnais, mas nunca nos corpos psicossomáticos, que em essência somos nós? Então, ficou um pouco confuso aqui, porque se você compara com os seres que eu visito no mundo espiritual, que é o plano onde o psicossoma, que é o espírito, se manifesta. Então, dizer que eles só podem causar danos aos nossos corpos físicos
é um pouco complicado, porque se eles estão no plano espiritual, etéreo, eles causariam mais impacto no corpo espiritual, etéreo, que vai afetar o corpo físico indiretamente, mas vai afetar, ou com um lapso de, né, um delay que chamam do som, de atraso, demora um pouco para se manifestar e pode ser tratado antes que se manifeste, e por aí vai. Agora, prosseguindo aqui, e aí depois eu volto a esse tema, então me parece ser desnecessário se preocupar com esses seres, pois são de alguma forma materiais como o nosso corpo. Aqui também não entendi um pouco a sua colocação, já que você comparou eles aos seres que eu visito no plano espiritual. De alguma forma materiais como o nosso corpo, ou seja, eles não podem nos matar verdadeiramente e não podem nos atingir no nível da consciência. Então aqui é outra coisa que eu vivo falando. Nós de verdade somos consciência, para além do corpo físico, energético, espiritual e mentais. Estamos para além. Mas não confunda isso como uma invulnerabilidade. Eles podem atrapalhar os nossos processos de aprendizados aqui. É claro que existem seres, na minha concepção, positivos e negativos nesse aspecto. Alguns são mais cientistas, sei lá, e estão preocupados em nos estudar mais do que com o nosso bem-estar individual, talvez o coletivo. Mas se você afeta o corpo físico e não preocupar com eles, bom, é a mesma coisa que você dizer que não precisa se preocupar com um bandido na rua, que pode te ferir ou até te matar, porque matar seu corpo físico não é te matar de verdade, e não é. Mas você perde a oportunidade de manifestação no plano físico. Ou tem a sua manifestação, o seu corpo ferido aqui, e isso vai afetar a sua manifestação, entende? E a mesma coisa no plano espiritual. Eles podem intervir ali e atrapalhar uma experiência no plano espiritual, ou até mesmo comprometer o seu corpo espiritual por um tempo, mesmo que haja medidas e contramedidas e seres que podem ajudar e que vão ajudar, a menos que isso seja um treinamento para você. Todos esses planos, até no mental, eles podem colocar ali pensamentos, eles vão trabalhando isso de forma a desestabilizar. E aqui não estou falando apenas de extraterrestres, tá? Estou falando no geral, de seres de todos os tipos. E aí você continua, mas é claro, para ser imunes a eles é necessário um alto nível de lucidez e desapego, quase impossível à maioria dos seres humanos atuais. Então, aí sim é uma questão de desenvolvimento, de proteção mental. Se você começa a perceber pensamentos que eles chamam de intrusivos, né, que não são seus, você redireciona. Então isso define o seu nível de desenvolvimento para lidar com uma situação dessa. E no espiritual também, e até no físico, dizem, né? Podemos dobrar a matéria, ou o nosso corpo responde muito a isso, até curas que poderiam acontecer, e acontecem espontaneamente, dependendo do nível e do propósito. De forma que talvez os seres do plano espiritual sejam mais perigosos do que esses alienígenas que não podem nos matar verdadeiramente. O que você acha? Então, você está colocando aqui uma questão que o perigo ele é relativo. O perigo no físico, o perigo no espiritual, espero que tudo que eu tenha dito aqui já tenha te ajudado a ilustrar um pouco melhor que há uma forma de comprometer essas experiências aqui, seja em qualquer plano, físico, espiritual ou o que for. E ele continua, em tempo, acho que esses alienígenas também devem ter uma espécie de alma ou corpo psicossomático, talvez até consciência, será? Então, eu considero que é bem isso. Existe sim o plano físico deles, eles conseguem se manifestar até com mais facilidade no plano espiritual, dependendo do caso da espécie, dos seres, e atuar um tanto mais ali. Por isso há um respeito muito grande até, eles nem precisam vir para cá fisicamente, ou quando vêm, talvez, essas naves que circundam o planeta, como você diz,
Há teorias de que eles moderam a nossa evolução, o desenvolvimento, monitoram essas bombas nucleares, essa coisa toda, e até trabalham o físico também ali, e precisam dessa manifestação física. Mas no geral, no grande geral, para mim, eles operam muito mais no plano espiritual. E aí tem positivos e negativos. E chamar de extraterrestre é uma forma só de denominar de onde eles estão vindo. Porque, no geral, todos são espíritos. Também, numa jornada evolutiva. E tem sim consciência em desenvolvimento. E isso vai permitir que eles façam o que eles quiserem fazer também, com consequências, é claro. E acho que é um resumo de tudo, né? Você considerar que são extraterrestres e colocar isso numa categoria assim de caramba, são de outro planeta. Sei lá, para mim é a mesma coisa de países. Eu tô aqui, eu posso sair do corpo e tem outra pessoa de outro país. Ela pode vir para cá fisicamente, mas é mais difícil. Ela vem, a gente se encontra espiritualmente mais fácil. Uma questão de fronteiras apenas. E tem infinitos planetas aí e nós transitamos entre eles. Às vezes precisamos nascer em um específico por causa de uma certa experiência e depois não, ou vice-versa. Tem gente que fica mais tempo no planeta, é o mais comum realmente. Você absorver o que você tem para absorver naquele planeta antes de passar para um próximo. E por aí vai. Começou a chover aqui, mas já parou. Estamos numa semana. Ainda tem isso. Ô semana, não parou de chover. Uma chuva constante aqui em Belo Horizonte. Estamos fechados no apartamento, mas é madrugada. À noite, então, chove bem mais. Estou aqui na parte da manhã já gravando esse vídeo para editá-lo e vai ao ar no sábado. Na semana que vem eu faço outro vídeo. Ainda bem que eu gravei vídeo na semana passada para ir ao ar na quarta-feira. A gente fala ao ar, né? Não são mais essas antenas. Agora é ir, sei lá, por pulsar. Então, muito obrigado por sua atenção. Eu vou só até aqui por hoje. Ainda estou em recuperação. Não sei como vai ser esse pós-Covid. O que tiver que ser, vai ser. O importante é não parar e continuando, seguindo nossos trabalhos. Não tem como. Os cuidados a gente toma. Eu tinha uma gravação na quarta-feira que eu avisei que eu não ia, obviamente. Uma gravação de um videoclipe onde eu faria pirofagia, que é o fogo, né? Falei que não iria e foi aí que eu descobri que muita gente que foi à apresentação, que foi aniversário do Bar do Folk, onde apresento com frequência aqui em Belo Horizonte, um excelente bar, que nada tem de culpa nisso, né? Já que foi a questão de contexto mesmo, mas muitas pessoas fizeram teste e deu positivo, provavelmente, também não tem como ter certeza, né, de que foi lá, porque é isso, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, você não acha teste em farmácia, de tanto que todo mundo está fazendo. E não só isso, né, que também dizem que está com surto de dengue, mas no nosso caso foi Covid mesmo. Está sendo, né? Hoje é sexta-feira, a gente fez exame na terça de manhã, cedo, porque segunda à noite que a gente realmente passou muito mal. Ainda estamos isolados. É isso. Se cuidem, deixem perguntas, eu responderei, como vocês podem ver. Até hoje, desde que eu comecei a proposta aqui, eu não deixei de postar um vídeo no dia e pretendo continuar assim. Muito obrigado por sua atenção. Nos vemos nos próximos vídeos e vou ver se eu deixo aqui uns videozinhos ou fotozinhas da Nix no apartamento da Marina para vocês. Hasta!